Amados, queridos, vocês estão com a apostila aí? Tá? Tá bom. Então, na verdade, a apostila, a gente ainda está na aula introdutória, né? Embora é a segunda aula, mas como vocês não tiveram a apostila, então não leram, lógico. Eu ainda não vou recorrer tanto à apostila, tá bom? Vou fazer os comentários, mas que é a proposta do nosso material aqui. Vou dar sequência ao assunto que nós iniciamos na aula passada, que foi a aula introdutória. Eu falei de vários pontos, mas a gente vai voltando em alguns deles e aí a gente dá seguimento. Alguém lembra de nós paramos? Qual o assunto? Oi? O ponto, né? Isso aí foi um ponto que a gente parou. Tá, mas por que a gente falou disso? Por que a gente chegou lá em Efésios? Não lembra? Então deixa eu dar uma recapitulada para que a gente relembre. Não tanto o casamento, mas sim a relação, né, da humanidade, do casal, a harmonia, a criação de Deus. Então esse na verdade foi o ponto principal e depois a gente foi se desdobrando até chegar aí no exemplo lá de Efésios, que é a proposta do Evangelho, é resgatar a criação de Deus que se perdeu lá no Jardim do Éden. Tá? Então esse é o ponto que a gente não pode perder, senão a gente vai divagando muito, né? Viajando muito aí na Bíblia, e aí a gente não consegue ter uma referência. Então a referência para a gente até agora tem sido a criação de Deus, capítulo 1, 2 e 3 de Gênesis principalmente, né? Que é o que a gente tentou passar para vocês aí. Então a questão que o Evangelho, a proposta do Evangelho é recriar uma nova humanidade em Cristo, tá certo? Então guardem isso na cabeça de vocês. A proposta do Evangelho, o objetivo do Evangelho é uma recriação de uma nova humanidade, tá? O que diz 2 aos Coríntios capítulo 5, verso 17? Se alguém lembrar aí de cabeça, pode recitar. 2 aos Coríntios capítulo 5, verso 17. E os que estão em Cristo é nova criação, né? Uma versão melhor diz isso. A maioria vai dizer criatura, mas é uma nova criação. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Então em Cristo Deus está criando uma nova humanidade, segundo a imagem e semelhança do próprio Cristo. Então teve o primeiro Adão e tem o segundo Adão. O primeiro Adão falhou, pecou, morreu. O primeiro Adão cumpriu a vontade de Deus. Desculpa, o segundo Adão, né? O segundo Adão cumpre a vontade de Deus, que é o próprio Cristo. E em Cristo Deus está gerando então uma nova humanidade, né? Nós participamos disso pela nova criação, pelo novo nascimento, pela regeneração, que são todos quantos aceitaram essa mensagem do Evangelho, aceitaram Cristo e aí receberam uma nova natureza pelo Espírito Santo na sua vida. Essa nova natureza agora inclina para a vontade de Deus, para fazer a vontade de Deus. Nós ainda vivemos uma batalha, travamos ainda uma dificuldade que nós, embora recebemos essa nova natureza, ou seja, a regeneração, mas ainda há a realidade do velho homem, né, que a Bíblia chama de carne. Então o homem pecador que ainda habita em nós. Então mesmo sendo regenerado, ainda a gente tem essa realidade. Gálatas capítulo 5, verso 16 e 17. Assim, ó, isso aqui é para dar tempo de vocês abrir a Bíblia. Nós estamos estudando Bíblia, irmãos. Então vamos recorrer todas as vezes a textos bíblicos que, se nós tivermos, né, para afirmar. Então cada afirmação minha, tá, cada declaração, eu vou tentar ao máximo trazer textos bíblicos, base bíblica, para que não fique, como diz o bom pentecostal, nas minhas palavras. Não é, mano? Para que não fique só nas minhas palavras. O cara falou meia hora, depois vai citar um texto bíblico? Não. Então Gálatas 5, 16 e 17. Vai dizer, Paulo vai tratar sobre uma realidade dessas duas naturezas, tá? Onde ele diz, olha, a carne, quer dizer, o velho homem, né? A carne que é o velho homem, cobiça contra o espírito, e o espírito se opõe à carne, tá certo? Um é contra o outro, esses opõem-se um ao outro, para que a gente não faça, né, o que Deus quer. Mas se nós andamos em espírito, então nós não cumpriremos os desejos ilícitos, que é a palavra ou palavrão que tem na Bíblia, concupiscência, que é desejo ilícito. Então a gente não cumpre esse desejo, porque tem desejo que é lícito, tem desejo que é permitido.
e tem desejo da nossa carne que é lícita. Mas o que Paulo está dizendo que é esse desejo ilícito, não permitido, tá certo? Ele não tem vez na nossa vida quando nós andamos no Espírito. O grande desafio é andar no Espírito, né? O grande desafio é caminhar nessa vida abundante espiritual diante de Deus. Então, só para que a gente vá se situando, o que aconteceu lá no Jardim do Éden, a criação de Deus, as consequências do pecado e o que o Evangelho então propõe, que é essa retomada do Éden, essa recriação. Por quê, amados? Porque quando Deus cria a humanidade, Ele criou a sua imagem e conforme a sua semelhança. Eu falei disso na semana passada? Falei? Deus, e o que é a imagem e semelhança de Deus também? Não? Então vamos lá, porque a gente precisa descobrir o que é a imagem e o que é a semelhança de Deus. O que é isso, né, que a gente tem, que ninguém tem, os animais não têm, os anjos não têm. Então olha só, entre animais, anjos e seres humanos, só os seres humanos na Bíblia é colocado como seres que têm a imagem conforme a semelhança de Deus. Então, o que vocês já ouviram aí em pregação, escola bíblica ou outro tipo de ensino? O que seria essa imagem e semelhança que nós temos e que é reflexo de Deus? Eu perguntei primeiro, tu está perguntando? Né? Afirma aí ou não? É a única criatura que parece com Deus? Eu perguntei também primeiro. Pode afirmar sim, não tem. Vocês estão aqui para errar. Aliás, não é que está para errar, né? Mas se errar, tá tudo certo, a gente, né? Eu queria saber. Vai fazer igual, né? Oi? Vai fazer igual a Deus. Igual? Mas em que sentido assim, mano? O que seria essa? Aparência, tem isso dela ter lado da aparência. Será, mano? Coitado de Deus, hein? Coitado de Deus, no caso de algum, né? Rapaz. O que mais, amado? Assim, Porque fala que Deus não tinha formosura, né? É por isso que fala, mas é igual a Deus, Deus é feio, né? É, meu pai. Não disse ser feio, varão. Não disse isso. Podemos tomar nossas atitudes. Opa, liberdade? Decisão? Olha, uma coisa interessante. O que mais? Que a gente tem, Deus também tem. Deus, então, ele é livre. Deus é livre, né? Essa é a questão. Deus decide, ele é livre, ele tem vontade. Tudo bem, um negócio interessante. Deus tem inteligência? Deus é um ser inteligente, né? Eu quero provocar um pouquinho mais. Você sabia que Deus não raciocina? Não? Não. Embora ele seja inteligente, ele não é racional no sentido que nós conhecemos, porque o que é o raciocínio? O raciocínio é quando eu começo a pensar alguma coisa, desenvolvo com argumentos e fatos esse pensamento e chego a uma conclusão. Então nós somos racionais, porque nós precisamos raciocinar. Deus sabe tudo de pronto e de uma forma plena e profunda. Então Deus não precisa pensar em alguma coisa para chegar à conclusão. Ele já tem a sua onisciência. Então olha só, Deus, embora seja inteligente, tenha inteligência, ele não precisa raciocinar. Ele sabe tudo perfeitamente de pronto. Ó, então a gente já vai vendo que tem umas diferenças enormes entre nós e Deus. Mas Deus é inteligente, nós também somos. Deus é espírito, nós também somos espírito. Deus é livre, nós também de alguma maneira somos, mas de uma forma, lógico, está complicada aí por conta do pecado. Mas Deus nos criou com essa capacidade, né, de liberdade de decidir, inclusive decidir não pecar. Lembra que eu falei que algum dos irmãos perguntou, eu acho que foi Tiago, né? Acho que foi o Tiago que perguntou sobre essa questão. Bom, Deus sabia, por que ele deixou e tal? Porque ele decidiu criar seres que tivessem relação e que escolhessem inclusive se relacionar com Deus por conta de reconhecer quem Deus era, ou seja, por amor. E aí eu disse que não tem como você amar se não tem a possibilidade de não amar, né? Então quem ama corre risco. Foi o que aconteceu lá no Jardim do Éden. E aí então o homem é livre, Deus também é. Todas essas comparações, irmãos, são comparações assim bem distante uma da outra. A gente só está colocando aqui para a gente ver se consegue pensar, tá? Por exemplo, Deus, a inteligência de Deus não tem como comparar com a inteligência do homem, né? Deus é um ser totalmente livre, o homem já não é, porque o homem se tornou escravo, né, do seu pecado. Então 100% livre o homem não é. Só que ele também não pode
jamais, irmãos, se esquivar de nenhuma responsabilidade, porque ele pode tomar certas decisões. Agora, por conta da natureza pecaminosa que ele adquiriu depois do pecado, aí ele já ficou escravo de um desejo que pertence à sua natureza. Entenderam? Vocês estão aqui olhando para mim? Olha para mim. Olha para mim. Então, aqui no meio da sobrancelha para ver onde ela se divide, né? Enquanto não achar essa divisão da sobrancelha. Então, o que acontece, irmãos? Eu quero tentar descobrir com vocês aqui o que é então, o que seria essa imagem e semelhança. Porque dizem, Deus tem consciência de si do outro, nós também temos. Deus é inteligente, nós também somos. Deus, ele é livre, nós de alguma maneira também somos. Deus, ele ama, nós também amamos. Deus, ele tem sentimento, nós também temos. E por aí vai, essas semelhanças. Só que os anjos também têm essas características, e eles não são imagem e semelhança de Deus. Então, olha só, o que seria de fato a imagem e semelhança de Deus? Está errado dizer que isso são semelhanças que nós temos de Deus? Não está errado. Só que o que é o principal mesmo, a característica maior que Deus é e refletiu em nós na criação, é justamente algo que nós vamos trabalhar em outra matéria, que chama-se de trindade ou triunidade. Então nós vamos estudar esse Deus que, embora é mais de um, ele é um. Então, quando Deus cria o homem, o que ele fez? O ser humano, o que ele fez? Criou um sendo mais de um. Lembra do Adão? Macho e fêmea? Então, criou uma humanidade. Uma humanidade é composta de duas pessoas. Porém, eles foram criados, estou tomando aqui a criação original de Deus, tá certo? Esqueçam essa bagaceira que se tornou hoje, né, ou depois do pecado. Mas quando Deus cria então esse casal, eles eram tão harmônicos que quando um via o outro, não via o outro, se via no outro. E o outro, na verdade, para eles era Deus. E esta é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Então não tinha essa divergência, não tinha essa guerra dos sexos, não tinha essa batalha de machismo, feminismo, e maior e menor, e eu mando e você tem que obedecer, e a outra não quer se sujeitar, e aquela briga toda que sempre foi, não é? E eu disse para vocês que a submissão era a maldição de Deus, porque o pecado entrou, então entrou essa desarmonia. Mas quando Deus cria harmônico, perfeito, semelhante a Ele. Deus criou, Ele é uma família, Deus é Pai, é Filho e é Espírito Santo, não é? É uma família, criou outra família, que é a família humana. Nós estamos perdendo o senso de coletividade, o senso de raça. Nós vivemos hoje, amados, direitos individuais em detrimento da coletividade. As leis não estão dando conta de tanto grupo que está se formando e cada um quer o seu direito. A gente é uma geração do direito. Eu tenho meu direito em detrimento da coletividade. Então, tanto é que tem um erro aí quando vai se preencher e pergunta assim, que raça que você é? Aí uns colocam o quê? Pardo, branco, sei lá, amarelo, o que mais, né? Está errado isso aí. Não existe mais de uma raça. Existe uma raça humana. Existe etnias, é outra história, é outra coisa. É um campo da antropologia e da sociologia que a gente trabalha. Agora, a raça é uma só, é raça humana. Existe a humanidade como uma família estendida, que a gente chama, que é o que Deus cria, amados. Quando se faz um estudo genético, né, chega-se a conclusão que toda a humanidade veio de um único casal. Olha só, então não é historinha bíblica. A própria ciência constata isso pelo estudo genético. Então nós saímos todos, depois a gente trabalha essa questão, porque um é negro, porque um é branco, porque o outro é amarelo, porque e tal. Isso aí são outras questões que a gente consegue identificar o porquê dessa diversidade toda. Mas todos nós, seres humanos, viemos deste casal. Então nós somos o que? A raça humana. É por isso que quando um peca, quem peca? É a humanidade, né? Está representado naquele casal. A humanidade pecou. O que diz Romanos, capítulo de número 5, verso 12? Romanos 3 e 23. Romanos, toda a carta de Romanos vai trabalhar essas questões. Mas o 5 e 12 vai dizer que
O pecado entrou pelo homem, não é? O pecado entrou, 5:12 de Romanos. O pecado entrou pelo homem. Olha só, por isso que todos pecaram. O pecado trouxe a morte, todos morreram. Então o pecado veio por um homem, 5:12 de Romanos. Olha que coisa interessante. Se a gente ler o texto de Romanos 5, a partir do 12, a gente vai ver que como o pecado veio por um homem, por isso que todos pecaram, porque todos nós somos resultados desse casal. Você sabia que Deus não te criou? Vai ser um desânimo talvez para alguns, né? Eu fui criado por Deus. Não é nada. Deus criou somente um casal. Todos nós somos resultados da multiplicação desse casal. Que chato, né? E a gente cantava nas criancinhas, a gente ensina as criancinhas, você foi criado por Deus, aquela coisa, nada, mentira. Estou ensinando errado. Nós somos resultados da multiplicação desse casal. Criar, foi o casal que Deus criou. O homem e a mulher, com as suas próprias mãos, inclusive. Não é o que a Bíblia diz? Então, olha só, eu estou falando aqui na questão mais conceitual, tá certo? Lógico que se nós existimos é porque Deus nos deu o Espírito. Deus deu a capacidade do ser humano reproduzir outro ser humano. Então, em última análise, é lógico que é Deus que faz isso. É lógico que isso é dádiva de Deus. Não é uma capacidade autônoma do ser humano. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que nós somos resultados, então, dessa multiplicação desse primeiro casal. Tá certo, amados? Então, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Em que sentido? Deus é uma família, nós somos também uma família. Embora Deus sendo três, Ele é um. Como nós, no sentido tanto coletivo como individual, experimentamos isso. No individual, como que a gente experimenta isso? Eu sou um, mas sendo um, sou mais de um. Eu acho que eu falei isso na semana passada. Não? Não? Então, eu sou um, mas sou mais de um. Quem nunca falou consigo mesmo, não é doido? Não, é sério, assim, você parecia que tinha alguém conversando com você, mas era você. Não era o cão, não era o Espírito Santo. Você mesmo, que não é sério, nunca teve essa sensação de você assim, olha, irmão, eu vou pegar um texto para vocês não achar que é coisa de doido, que a minha é Bíblia, inclusive. O salmista, no Salmo 42, verso 5, 43, também verso 5, confira aí para ver se é isso mesmo, tá? Salmo 42, verso 5 e o 43, verso 5. Se não me falha a memória, é isso aí. O salmista diz assim: por que te abate, ó minha alma? Por que te perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda eu louvarei na salvação na sua presença. O 43 e o 5 também. Por que te abate, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, né? Ele é a minha salvação e o meu Deus. Então olha o salmista conversando consigo mesmo. Essa complexidade que nós somos. Então fique tranquilo, você não é doido. Você não é doida quando muitas vezes você se pega conversando com você mesmo. Porque há essa complexidade. Nós somos esse ser que é constituído, segundo alguns, de corpo, alma e espírito, segundo outros, de material e imaterial, né? Porque tem gente que acha que, ou considera que a Bíblia trata a alma e espírito como a mesma coisa, o corpo. Bom, qualquer questão, somos mais de um. Corpo, alma e espírito. Psique, espírito que se comunica com Deus, e esse corpo que se comunica, que tateia esse mundo material. Então, olha, nós experimentamos isso no individual. Nós somos um, mas somos mais do que um. A gente chama de unidade composta. Tá certo? Na coletividade, então, muito mais. Aí sim nós experimentamos que nós somos um, mas somos mais do que um. Irmãos, por que vocês acham que quando tem um cachorro morrendo na rua, talvez um outro se importe, mas a maioria não? É um cachorro, a gente não há uma solidariedade da raça, porque a raça é outra. Cachorro é uma raça e nós somos outra, né? Agora, quando tem um ser humano morrendo na rua, a gente faz de tudo para preservar aquela vida. Eu não conheço, às vezes é um ladrão, às vezes é uma pessoa que, sabe, sociedade vai falar, não é tão vantagem ter cidadão com a gente, mas a vida deve ser preservada, né? Isso é um direito humano, o direito à vida, a preservação da vida, tá certo? Então, por que a gente faz isso? Porque é a solidariedade da raça. A humanidade precisa se preservar, porque um depende do outro, isso é fato. Quando um faz alguma coisa, atinge o outro indiretamente. É por isso que o problema da cidade, o problema do nosso vizinho, o problema da nossa igreja sempre será o nosso problema. Sempre será, amados.
esse senso de individualismo, isso não é bíblico. Nem dentro da igreja, nem em uma sociedade, um bairro, cidade, país ou mundo, o que quer que seja. Não é cada um com os seus problemas. Então, quando Deus cria essa humanidade para que ela, a humanidade, ela viva de uma maneira como Deus vive. Sendo um, é mais de um, e um serve o outro. Um glorifica o outro. O Espírito Santo glorifica o Filho, que por sua vez glorifica o Pai. Olha que coisa interessante, nós não vemos em toda a Bíblia o Espírito Santo trabalhando para trazer glória para si. Pelo contrário, tudo o que ele faz é para que as pessoas reconheçam o sacrifício do Filho. E o Filho fez o sacrifício para que as pessoas reconheçam a glória do Pai. Jesus, quando ele realizava milagres, assim, os milagres, coisa top, como diz aí o jovem de hoje em dia, não é esses milagrinhos que a gente faz não, e tal, esse negocinho, mequetrefe. O negócio era... E aí, irmãos, a maioria das pessoas, a maioria não, a grande parte desses milagres, as pessoas jamais glorificavam o próprio Jesus. É só ler os textos bíblicos. Eles glorificavam o Pai. Olha que coisa interessante, amado, bem diferente da gente, né? Quer tomar glória para si, quer puxar tudo essa honra para nós, só porque o Espírito Santo faz um negocinho lá e tal, dá uma sabedoria, cura alguém, e um demônio lá expulso, e a gente acha que a gente vem chamando a glória para nós. Mas Deus quer então a sua imagem e semelhança, que a gente viva sempre para honrar o outro, para glorificar o outro. É por isso que a proposta do desigrejado é antibíblica, que é um movimento que tem crescido muito no nosso país. O desigrejado, não precisa de igreja, não precisa de ninguém, não precisa de pastor, não precisa de líder, não precisa de ninguém, dou conta de mim mesmo. Essa proposta não é bíblica, não é saudável, não é de humanidade. Toda proposta egoísta, amados, isso na verdade parte do império do diabo, não é? Que é um ser por excelência egoísta, né? Ele diz eu subirei ao céu, eu não sei o que, é o reino do eu. O único que pode dizer o eu sou é o próprio Deus, o único, porque ele é autossuficiente, autoexistente, ele não depende de ninguém, e mesmo assim ele ainda decidiu servir essa humanidade que ele criou. Olha que coisa linda, irmãos. Nosso Deus é totalmente diferente de nós. Jesus é totalmente diferente de nós, totalmente diferente, não tem nada a ver. Nós muitas vezes expressamos a nossa natureza, né, velha natureza, do que a nova natureza que nos foi dada pelo Evangelho. Então, o que é? Eu quero que vocês gravem isso. O que é a imagem e semelhança de Deus que nós temos, e só nós temos, os anjos não têm, os animais não têm, é que nós somos um, embora somos um, somos mais do que um, tá certo? Vamos ler um texto de Deuteronômio, capítulo de número 6, verso de número 4. Vocês lembram, na aula passada que eu falei, que o texto de Gênesis capítulo 1, verso 1, está escrito Bereshit bara Elohim. Lembra? Falei, eu acho, né? Falei. Bereshit bara Bereshit bara Elohim Het haaretz hashamayim. Criou Deus os céus e a terra. Olha só. O 6 e 4. Eu só estou fazendo uma recapitulação para a gente ligar uma coisa a outra. Gênesis 1 e 1. Criou Deus os céus e a terra. A palavra, o texto lá, o termo que está lá no original, na língua hebraica, é Elohim, para Deus, né? Isso refere então, Bará criou, Bereshit, Elohim, criou Deus os céus. Então, Deus ali está no plural. Elohim é Deus no plural, mas não se traduz por deuses, tá certo? Se traduz por Deus, porque Deus é um plural. E aí quando a gente pega o capítulo 6 de Deuteronômio, verso 4, lá tem o termo que os judeus chamam de o Shema, que é o ouve, né? Ouve, isso é muito famoso na religião judaica, que é assim: ouve, pois, Israel, o teu Deus é o único Deus, é o único Deus. Então o judeu ele gosta de traduzir isso assim: ouve, pois, Israel, Adonai é o único, Adonai é um. Então é único, ele é um. Só que a palavra aí também no original remete a único como sendo uma unidade composta. Só a língua hebraica que vai distinguir isso.
para ser isso traduzido em qualquer língua do mundo, seja português, mandarim, italiano, espanhol, chinês, alemão, qualquer língua vai ser traduzido por único. Único é único. Todas as línguas têm uma palavra para único, é único. Só o hebraico que tem duas palavras para se referir a único. Uma é Errad e outra é Yahid. Aí está Errad. Seria mais ou menos assim: se eu vou pedir um copo de água na língua hebraica, eu quero um copo de água. A palavra que eu uso é Yahid, que é uma peça, uma única peça. Se eu vou na mercearia e vou pedir um cacho de uva, eu não uso Yahid, embora seja um cacho de uva. Eu uso a palavra Errad, porque o cacho de uva é um cacho porque tem o talo, ou um cacho porque tem as uvas? Hã? As duas. Então só o talo não é um cacho de uva. Só as uvas também não são. Então aqui é uma unidade que é composta, conjunto. É que essa palavra conjunto me dá um calafrio, porque as nossas igrejas nós temos muitos conjuntos que para mim parece mais um cão junto. Briga, desavença, disputa, né? Então nem sempre essa palavra conjunto remete àquilo. Mesma coisa quando diz o Salmo 133: ó, quão bom e suave é que os irmãos vivam em união, não é? Salmo 133. Olha que coisa interessante. A tradução melhor ali, a gente sempre vai tentar pegar dos originais que expressam muito melhor. O estudo traz essa vantagem, onde a gente vai cavando, onde a gente vai, de fato, a gente chama de a exegese bíblica, a gente extrai, né? A gente vai ter aí a matéria chamada hermenêutica. O aluno de teologia é antes e depois de hermenêutica. Fátulos. É ou não é, irmã Vilma? Irmã que já fez hermenêutica, lembra? Hermenêutica, o estudo, quando a gente aprende a traduzir a Bíblia, a interpretar a Bíblia, não é antes da hermenêutica, depois. Hermenêutica não é uma matéria que assim mexe com a gente, não é? Então a hermenêutica é a arte e a ciência da interpretação. A gente vai ver que um monte de coisa, porque, irmãos, a Bíblia é um livro muito complexo para a gente ler, como ler uma revista da Mônica, Tititi, Sabrina. Ó, Sabrina não, né? Aí eu fui muito longe. Sabrina, lembra. Mas deixa pra lá, irmã. Sim, aí, tá vendo? Mas deixa pra lá. O que eu quero dizer é que a Bíblia a gente não lê como qualquer outro livro, irmãos. A Bíblia, ela é muito complexa. Já falei para vocês, eu acho, na aula passada, que na verdade não é um livro, são 66 livros na nossa contagem. 66 livros. Duas línguas totalmente diferentes da nossa, em uma cultura totalmente diferente da nossa, em uma época totalmente diferente da nossa, escrita por volta, mais ou menos 40 autores, um diferente do outro, entre analfabetos e doutores. Porque vocês sabem que Jacó era analfabeto, né? Jacó era analfabeto. Ele amava Raquel e não lia. Deixa pra lá, irmã. Não tem proveito nenhum espiritual que eu falei. Desculpe, viu? Não tem nada não. Vamos lá. Se não compreendeu isso, não vai fazer diferença nenhuma. Vamos lá. Não é possível vocês trabalharam o dia todo, cabeça cansada. Chega aqui, o cara fica, né, sisudo. De vez em quando tem que soltar uma dessas para ver se vocês estão acordados. Então, oi? Não, então, mas deixa essa besteira para lá. Eu entendi. A Bíblia tem escritores que são de fato pessoas muito simples, né? Gente assim que o Pedro, por exemplo, o Pedro era quase que um analfabeto, né? O Paulo, um doutor, assim, um camarada que falava todas as línguas da época, um doutor mesmo, um cara entendido. Moisés, um estadista. Só que o Lucas, um doutor. Só que a gente pega o João, um simples pescador também. O Marcos também. Então a gente tem essas grandes diferenças na Bíblia. É muito complexa, tá certo? Então quando a gente estuda, a gente precisa levar em conta uma série de elementos. É por isso que a Bíblia não foi escrita para ser lida. Ela foi escrita para ser estudada. Jesus disse: examinai as Escrituras, porque vocês vão cuidar de nelas a vida eterna. Examinar não é ler, não é um negócio superficial, não é aquele negócio, né? Vou ver o que Deus quer falar comigo hoje. Calma aí que não foi muito bom não. Isso aqui.
Tem gente que ainda trata assim. Eu lembro, amados, de 15, 17, talvez 18 anos atrás, existia uma febre no nosso meio, que era uma chamada caixinha de promessa. Né? Ainda bem que hoje assim está bem difícil de achar. Ainda há essa prática, porque nós temos essa ideia de que é tudo imediato, é tudo assim, muito fácil, né? Os evangélicos no Brasil não são dados ao estudo bíblico, infelizmente. Graças a Deus por vocês, eu louvo a Deus por vocês e por outros mais que estão se reunindo, pequenos grupos como nós, que estão se preocupando e achando que de fato é importante isso, pensando, tendo certeza, achando não, né? Tendo certeza que é importante você parar para estudar a Bíblia, para descobrir a vontade de Deus para a sua vida, que não é tão clara assim como as pessoas pensam que é. Então, esse negócio de lidar com a Bíblia desse jeito, irmãos, não é bíblico. Não é bíblico, não é saudável, não é correto, né? E aí o que acontece? Então, voltando lá para Deuteronômio 6 e 4. Então, Deus é essa unidade composta. A gente percebe nos textos bíblicos originais quando aparece Deus nesse sentido, e o único também no sentido de sempre composto. Então, o que é um matrimônio? Uma unidade composta, porque ambos serão uma só carne, não é isso? Então, ambos, dois, serão uma só carne. É a unidade composta. Então, tudo isso reflete a imagem e a semelhança de Deus. Então, isso é a imagem e semelhança de Deus. Quando nós nos unimos, quando nós concordamos, quando nós estamos de acordo de fato, esqueci, agora lembrei de novo do Salmo 133, que eu recitei o primeiro versículo, mas não discorri. Então, ó quão bom e suave é que os irmãos vivem em união. O original lá traz mais ou menos a ideia assim: irmãos, como é bom quando vocês se assentarem à mesa, também estejam unidos, porque nem toda reunião ela é movida pela união. Tem reunião, inclusive, que é para desunião. Não quer dizer que nós nos sentamos à mesa que todos estamos de acordo, e nem sempre a comunhão, esse partilhar, né? Esse servir mútuo. O Judas estava ali na mesa da comunhão com Jesus. E aí, irmão? E quantas vezes a gente se reúne e a gente não está unido? Então é por isso que o Salmo diz: olha, quando vocês se assentarem à mesa, é bom também que vocês estejam unidos, porque a união faz com que o óleo desça sobre todo o corpo. Aí pega a figura de Arão como sacerdote para tipificar o povo de Deus. O óleo desce na cabeça, vem escorrendo aqui do lado, né? Vem até a orla das suas vestes. E é aí ou daí que Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Então, quando a gente reflete a imagem e semelhança de Deus, que o texto de Gênesis diz, e essa é a criação que Deus pretende e quer, ou seja, que o ser humano seja unido, que a sua igreja, na verdade, só tem possibilidade de ser uma. Deus não tem duas igrejas, irmãos. Não existe na ótica de Deus duas igrejas. Só existe uma noiva, as outras são prostitutas. Forte Brasil, né? Como diz aí. Deus só tem uma igreja, amados. Só tem um corpo. Só tem um rebanho. Embora tenha várias ovelhas dispersas, mas é para agregar ou congregar num único corpo. O que diz o Efésios capítulo 4? Esse Efésios capítulo 4 eu acho assim fantástico. É um negócio impressionante o que Paulo traz nessa ideia de unidade. Amados, unidade não quer dizer uniformidade. Entenderam? Vocês ouviram o que eu disse? Unidade não quer dizer uniformidade. O que Deus pede, o que a Bíblia ela ensina é que nós possamos ter unidade, mas não uniformidade. Formas diversas nós podemos ter na organização e na vida, que é chamado de multiforme graça de Deus, onde eu posso expressar o Evangelho com muitas formas. Não existe só uma liturgia, não existe só uma forma de adorar, não existe só uma forma de expressar Jesus. Existem muitas formas, o conteúdo é o mesmo. Agora as formas, diversas, irmãos. É só olhar para as culturas. Qual é a cultura correta? Porque a gente acha que sempre é a nossa, né? E o resto tudo é cultura demoníaca e tal.
o cabra vestir saia lá na Escócia, isso não é de Deus. Não, não é aqui, mas lá é. E as danças que se fazem na África dos nossos irmãos? Não, mas não é, aqui o negócio escandaliza, não é bem assim, mas é uma questão cultural, é apenas cultural, não é bíblico. Muitas vezes, irmãos, a gente coloca os nossos gostos, as nossas preferências, as nossas opiniões e ainda diz que é de Deus. Não ponha Deus no meio, por favor. Deus não tem nada a ver. Um dia, eu dando aula para tinha um pastor lá na sala de aula, de uma igreja muito tradicional, não vou falar o nome, né, muito tal, e lá acho que nem bateria não podia ter, guitarra foi entrando assim aos pouquinhos, mas assim, um negócio bem, sabe, negócio tal, e disse, não, o negócio é a harpa cristã, e não sei o que mais, órgão ainda tinha, mas o resto, eu falei, pastor, qual é a música que Deus gosta? Qual é o ritmo que Deus prefere? Porque nós tivemos há uns 12, 14, talvez 15, um pouquinho mais, 17 anos atrás, eu me lembro, o rock foi entrando na igreja e os jovens, assim, sofriam demais, porque eles gostavam de um rockzinho, né? Oficina G3, Catedral, quem que lembra mais aí? Me ajuda. Ninguém lembra disso? Ninguém conhece? Cades Barneia, Oficina G3, olha aí, tudo isso era assim, era do cão. Irmãos, é sério, não estou brincando não. Os jovens sofriam demais dentro das igrejas evangélicas pentecostais por conta dessas coisas, e das tradicionais também. E o que acontece? Aí, mas qual que... E aí eu lembro que ia surgindo grupos de samba, gospel, evangélico, né? E aí os pastorzão desesperados, isso aqui tudo é o mundo entrando e tal, aquela coisa toda. Aí eu perguntei, pastor, qual que é o ritmo de Deus? Ele disse, não, o rock não é, o samba também não, o reggae também não. Eu falei assim, o forró, então é? Porque o forró é aceito nas nossas igrejas tranquilamente, irmão. Triângulo, sanfona, acordeon, vai de boa. É ou não é, irmão? E os corinhos de fogo, então? Nossa, triângulozão lá e tal, pandeirão comendo solto, não é não? Aí, ó, os irmãos já sentindo arrepio. Então, aí o que acontece? Falei, meu amado, a questão é que Deus não é nordestino. Nós temos aí uma origem muito forte nordestina, então esses ritmos para nós é tranquilo, a gente se agrada disso, não é não? Corinho de fogo na igreja e tal, o forrozinho ninguém questiona, o fogo desce e tal, tá todo mundo louvando a Deus, mas você colocou outro ritmo que não é aquele, mas isso não é de Deus, não, amados, é preferência nossa. O que a gente tem que se preocupar é com o conteúdo que está sendo ministrado, que está sendo declarado, aí sim, aí é muito preocupante, não é? Então essa é a questão. A multiforma de Deus é justamente essas muitas maneiras de eu expressar Deus, tá certo? E o texto aqui de Paulo aos Efésios, capítulo 4, vai falar de unidade, aí nós temos que ter. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vossa vocação, com que fosse chamados. Qual é a vocação que nós fomos chamados? Para que nós fomos chamados? Paulo diz, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fossem chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos e em todos. Um só corpo, só Espírito, uma só vocação da nossa esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, um só Pai. Unidade, irmãos. União. E é o que mais nós precisamos nas ditas igrejas evangélicas. E o que nos separa, vocês sabiam que são coisas fúteis? A maioria delas, que nos separa, pastores, pensadores, pregadores e professores e tal, o que nos separa é preferência, é picuinha, é capricho, é mais uma questão pessoal do que mesmo doutrinária em si da Bíblia, não é? Se juntar assim a maioria dos camaradas que discordam, vai falar assim, se você acredita que Deus é triuno, tranquilo, que o sacrifício de Jesus é único e suficiente para a salvação, tranquilo. Que a Bíblia é a única regra de fé e prática, inerrante e falível, também acreditamos. Você acredita na pessoa do Espírito Santo, que vem habitar, acreditamos. Acredita no arrebatamento, acreditamos. A maioria concorda naquilo que é fundamental, essencial para o Evangelho.
Aí quando você vai ver o que é que separa os líderes, irmãos, o que é? Se batiza afogando o camarada, se jogando um pouco de água na testa, se o pão vai com fermento, vai sem fermento, se na ceia, né? Se o vinho é vinho ou é suco de uva, se é maguari, se tem que ser pisado mesmo no pé de alguém. Então são coisas assim, irmão, sabe? Pelas quais Jesus não morreu. São preferências e tradições que muitas vezes nós somos ensinados, mas que Bíblia mesmo não se encontra, confirmando esses nossos pensamentos aí. Então nós temos que ter unidade. Martinho Lutero, o grande reformador, 1517, ele disse assim, olha, naquilo que é essencial no Evangelho nós temos que ter unidade. Naquilo que não é essencial, tem um bocado de coisa, nós temos que ter diversidade. E em todas as coisas, caridade. Então quando a caridade, ou seja, o amor não se manifesta e mais divide o corpo, aqui há uma evidência de que não há Evangelho nisso, irmãos. Nós não manifestamos a imagem e semelhança de Deus. Nós estamos declarando, na verdade, a imagem e semelhança do outro. Vocês sabem quem é o outro, né? Já sabe quem é o outro, né? Olha que coisa interessante. Jesus disse o que nos distinguiria como seus discípulos. Não é porque nós não temos imagem de escultura na nossa igreja. Não é porque nós acreditamos no batismo com o Espírito Santo, nos dons espirituais. Não é porque através de nós Deus realiza milagres poderosos, coisa assim espantosa. Não é porque a gente tem a sã doutrina, a verdadeira doutrina. Não é porque a gente não faz isso ou aquilo que as outras religiões fazem. Nós não seríamos conhecidos como discípulos de Cristo por todas essas coisas que a gente acha que é o que nos distingue das outras pessoas. Capítulo 13 do Evangelho de João, verso 35. Vamos lá, vou pegar a Bíblia para ver se é isso mesmo que eu estou falando, tem sentido, né? Nisto conhecerão que vocês são os meus discípulos. Se, olha a condição, se vos amardes uns aos outros. Qual que é o crivo, irmãos, de Deus? Qual que é a marca distintiva de Deus na vida de um salvo, de um discípulo de Cristo? Qual que é? Amor. Quem não ama, eu vou dizer aqui as palavras do João apóstolo, aquele apóstolo do amor, né? Brando, aquele jeito meigo que João tinha, aquela suavidade. E nas palavras de João assim, quem ama é de Deus, quem não ama é do diabo. Olha que palavra branda, né? Coisa assim, bem suave. Quem ama está na luz, quem não ama está em trevas. João falando. Quem ama a Deus e aborrece seu irmão é mentiroso. O apóstolo do amor, as palavras brandas, né, que ele usa, né? Quem ama é de Deus, quem não ama não é, acabou. Não tem conversa, né? Quem diz que ama a Deus, louva a Deus, mas vive em contenda, aborrecendo o seu irmão, não é de Deus, não viu a Deus, não conhece a Deus, até agora está em trevas. Eu estou citando carta de João, amados. Não tem uma só palavra minha aqui. Ó, então percebe que a Bíblia pesa, né? Quando a gente estuda ela, quando a gente lê a Bíblia de fato, verdadeiramente, ela vai falando, opa, perceba que os nossos critérios não são os critérios de Deus. Então quando a gente manifesta o amor, nós manifestamos Deus. Quando esses discursos de ódio que o Facebook vai mostrando, principalmente nessa época de política, né? A gente fica falando, nossa, cadê os crentes aqui? Cadê os camaradas pregando amor? Um chamando o outro de herege, de filho do diabo, só porque escolheu um candidato. Eu até posso não concordar, até acredito que alguns lá estão equivocados na sua escolha. Mas e aí, irmão? Como que é esse negócio? Eu até posso não concordar que alguns irmãos, eles deixam de desfrutar de algumas bênçãos do Evangelho, porque eles vivem de uma maneira que eles creem, tem outra teologia. Mas eu falar que são hereges, filhos do diabo e tal, tem um grupo de cristãos que nos chamam de primos. Hã? Já pensou que coisa terrível? Não é irmão, é primo. Como chegou nessa conclusão, amados? Que eles são superiores e quem aceita Jesus lá entra na graça e aqui está na desgraça? Porque se lá está na graça, aqui está o que? Onde? Né? Então a gente percebe, amados, que o Gênesis vem trazendo essa matriz de Deus, essa referência de Deus, de quem Deus é, como Deus criou o homem e como Deus quer que esse homem então
ele se organize, ou seja, no serviço mútuo. Tem até um material meu que eu escrevi, autoria minha, pela graça de Deus, que é sobre a excelência do obreiro, do ministro. Qual que é a excelência? O que o obreiro faz assim de mais excelente? O que é? Eu escrevi lá, a excelência do ministro, a diaconia, o serviço, irmãos. Não há manifestação mais poderosa de glorificar a Deus a não ser pelo serviço mútuo. Quando eu sirvo a outra pessoa, um dos pequeninos, eu sirvo a Deus. Agora, o que tem de gente querendo ser servida não é brincadeira, né? Não é? É uma comunidade de patrões, comunidade de líderes. Tem igreja que tem mais líder do que crente. Mais obreiro do que crente. Quando vê, é nesse sentido que são maiores e tal. A gente vai trabalhar essa ideia depois, quando tiver as matérias mais específicas, né? Então, olha só. Jesus, vocês sabiam que Jesus era diácono, né? Sabia, varão? Jesus era diácono? Não? Tá bom. Jesus era diácono? Ué, está escrito lá no Evangelho. Aliás, Jesus era cooperador, era diácono, tudo isso. Que a gente julga ser inferior, né? A gente não julga ser inferior esse ministério, mas Jesus era. Então, a Bíblia vai dizer que Jesus, ele estava com seus discípulos e ele quis ensinar sobre a humildade. Ele disse assim, ó, como que se organizam aí as pessoas aí na sociedade? Aí os discípulos disseram, ó, os maiores dominam sobre os menores. Aí Jesus disse, então, mas entre vocês não vai ser assim. Ele perguntou, quem é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Aí os discípulos pensaram e disseram, quem é maior? Quem está à mesa. Então, eu entre vós sou o diáconos. Está escrito lá no original. Eu sou entre vós aquele que serve. A palavra é essa no original. Diáconos. Eu sou entre vós o diácono. Eu que sirvo. Eu não vim para ser servido, mas para dar minha vida em resgate e servir a muitas pessoas. Ué, irmãos, se Jesus deu esse exemplo de servo, por que nós achamos que podemos ser superior às outras pessoas? Filipenses capítulo de número 2, verso 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Vamos ler. Nada façais por contenda ou por vanglória. Nada façais por contenda ou por vanglória. Olha que coisa interessante. Mas considere os outros superiores a si mesmo, tendo em vós o mesmo pensamento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo, se fez homem, servo, e achado na forma de servo, se humilhou até a morte, morte de cruz, pelo que só aí, depois de tudo isso, que Deus lhe exalta sobre todo nome, e lhe dá um nome que está acima de todo, para que todo joelho se dobre, e para que toda língua confesse, que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O exemplo maior que nós temos, irmãos, é Cristo, é o próprio Jesus, que sendo Deus escolheu servir. A Trindade e Deus, sendo Deus autossuficiente, decidiu criar, partilhar a possibilidade da existência com esses seres humaninhos que somos nós, que damos um trabalho. Vocês acham que Deus estava lá com um complexo assim, nossa, não tem ninguém aqui, lugar vazio, triste, melancólico, silêncio, estou precisando de alguém para me bajular, cantar uns negócios para mim? Vocês acham que Deus estava assim? Vou criar aí um povo para me servir. Quem é que pode servir a Deus, irmãos? O que Deus precisa que nós temos? O que Deus tem falta que a gente pode acrescentar? O que Deus assim não pode fazer que, ó Senhor, se não fosse eu, o Senhor estava perdido, né? Ele não fala, mas vive assim, né? Se não fosse eu nessa igreja, se não fosse eu pregando, se não fosse eu como professor, se não fosse eu regendo esse trem, se não fosse eu fazer esse negócio, se não fosse eu nesse lugar, se não fosse eu consagrado, se Deus disse, meu filho, sabe de nada, inocente. Quer dizer, não é tão inocente assim, né? Sabe nada. Na verdade, Deus, quando cria a gente, criou uma dor de cabeça para ele. Enorme. Esse povo que só dá trabalho para Deus do começo ao fim. Vocês acham que a gente consegue agradar a Deus? Vocês acham que a gente consegue falar, não, Senhor, se não fosse aqui o Senhor, essa pessoa ia se perder. Irmãos, se Deus dependesse de nós para a sua igreja avançar, ele estava falido, faz tempo, irmão.
Se Deus dependesse de nós para alcançar os povos não alcançados, distantes, além mar, tribos aí afastadas, essas pessoas estavam perdidas. Se Deus dependesse de nós, crentes, pastores, pregadores, um monte de gente estava indo para o buraco. É que Deus não depende de nós, Ele escolheu nos convidar para participar daquilo que Ele está fazendo, e dá conta sozinho. É que Deus é tão bom que Ele convida. Eu vou pegar um exemplo aqui do meu filho. Meu filho tem 11 anos e tal, mas faz bastante tempo que eu o chamo para lavar o carro comigo. E eu tinha um cadete lá, irmão, aquilo foi a vitória para mim. Imagina, os carros meus eram todos os carros que ungido, né? Que ele parava e a poça de óleo assim, aqueles ungidos mesmo. Eu recebi uma mensagem esse dia, eu me identifiquei, porque assim, quando uma porta se fecha, a outra se abre. Eu tinha um carro que era assim, entendeu? Então era assim, eu tinha um Fusca que pegava fogo, literalmente. Eles não brincavam, pentecostal o negócio, pega fogo, né? Pegava mesmo. Tinha um Escort, o cicatriz, chamado Escort. Teto solar, que chovia, eu não estou exagerando nem brincando, irmão. Quando chovia, amados, acumulava água, assim, porque era lacrado. Quer dizer, Deus queira que fosse lacrado, não era, mas tentava lacrar aquele trem que não servia para nada. Aquele teto solar, XR3, 84 mais ou menos, 83, um negocinho. E aí, mas num negócio não vedou, né? E aí entrava água e acumulava no vão da lataria. Aí quando eu fazia a curva, a água que estava acumulada, assim, tô brincando não, irmão. Era muito mais do que uns 5, 6 copos desse aqui, ó. Que vinha e molhava, não tô brincando, isso é sério. Então o Fusca pegava fogo, um Escort que era só por Deus. Um pegava fogo, outro tinha água. Os 4 elementos quase. Aí um cadete 93, eu falei, vitória de Deus, vidro elétrico, volante escamoteado, direção elétrica, vitória. Aí eu falei, filho, vamos lavar o carro com o pai. O menino tinha uns 5 anos mais ou menos, isso aí faz uns 6 anos atrás, por aí. E aí lavando lá, aí ele disse, ó papai. Aí quando eu olhei assim, ele me viu com a bucha fazendo assim, né? Ele pegou uma pedra. E no capô ele fez assim, ó. Desse jeito assim. Sabe aquele aspiral que faz assim, ó? Sabe? Aí eu olhei assim, meu filho. Dá aqui pro pai a pedra, dá aqui. Deus te abençoe, vai lá com a sua mãe, vai. Não, eu fiquei congelado. Rapaz. Eu fiquei assim, não bati no menino, porque eu falei, um menino de 5, 6 anos, coitado, não sabia, estava na boa vontade, ele achou que estava fazendo certo, achou que estava agradando o pai, ainda chamou, olha pai, que eu estou fazendo. Como se eu fosse me agradar daquilo, né? Aí eu falei, nossa, eu vou chamar esse menino para lavar o carro de novo comigo. E até hoje, vamos lá, Matheus, lavar o carro com o pai? Vamos, lava os tapetes aí. É sério, hoje é só os tapetes, mas lava. Tapete, né? Então, aí eu fico pensando, é a mesma coisa que a gente vai achar que vai ajudar Deus. Por que eu chamo meu filho até hoje para lavar o carro? Para ele me ajudar? Claro que não me atrapalha, irmão. É sério, me atrapalha. Faz com que eu demore mais, eu tenho que corrigir o que ele faz. Ele limpa lá que eu falo, nossa, vai lá meu filho, obrigado, Deus te abençoe. Aí eu vou e lavo de novo, faço de novo, porque ele faz mal feito. Por que eu insisto em chamá-lo? Eu não quero um serviço do meu filho, eu quero um relacionamento com meu filho. Quando Deus nos chama para fazer o que Ele está fazendo, não é porque Ele quer que a gente ajude, porque a gente atrapalha. Olha aqui, Deus, o que eu estou fazendo. Ó. Deus fala, vai com a tua mãe. A gente atrapalha Deus, irmãos. Mas mesmo assim, Deus quer um relacionamento. Deus não quer que a gente o ajude, porque a gente sempre atrapalha Deus. Se não for Deus intervir na nossa vida toda hora, a gente toma decisão errada, fala o que não deve, toma passo que não é para tomar. Faz escolhas que toda hora Deus está intervindo, toda hora Deus está intervindo. E usa jumenta, e usa baleia, e usa galo, e usa tudo quanto pedra, e usa ímpio, o cão, o faraó, o Nabucodonosor, usa todo mundo para interrompendo, irmão. Eita, meu filho, calma aí, você está dando muito trabalho. E a gente acha que, ó pai, vem ver o que eu estou fazendo, olha aí o que eu estou fazendo, Senhor. Deus disse, não, eu sou autossuficiente. Quem está operando sou eu. Eu chamo vocês para cooperar. É isso que a Bíblia diz, nós somos cooperadores. Quem está operando? Quem está fazendo? Quem está agindo? O que Jesus disse lá em Evangelho de João, acho que capítulo 5, verso 17, um negócio assim? Olha, meu pai e eu estamos trabalhando até agora. Muito antes, irmãos, de nós existirmos. Deus, a Trindade, estava trabalhando, sabe para quê?
criar o ser humano, manter o ser humano e resgatar o ser humano. Isso é obra exclusiva de Deus. Se a gente não atrapalhar, já está bom. Mas contribuir é difícil, a não ser pelo Espírito, a não ser com a graça de Deus, a não ser com a infinita, bondosa, grandiosa ajuda de Deus interferindo em nós todos os dias, todos os momentos e nos corrigindo. Todo momento, amados. É por isso que quando a gente vê assim, não, Deus é soberano, Ele é suficiente, Ele não precisa de nós. Ele disse, Jesus, eu edificarei a minha igreja, as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Quem está edificando a igreja? É Cristo. Tem gente que está edificando a sua igreja, tem problema, pode edificar a sua igreja, do jeito que quiser. Agora Jesus está edificando a dele. A gente tem que descobrir que edificação é essa que ele está fazendo, para que a gente entre nesse negócio, irmãos. Vamos para o intervalo?